Como é que a Cruzeiro entrou na sua vida? Em cima disso tudo, a gente vê que você não tem pausa, né, você vai trocando de um para o outro, de outro para o outro, tal, e quando você ia parar, entra a consultoria e assim vai. Como é que a Cruzeiro entra na sua vida? Eu entrei na Cruzeiro pela minha mãe, né, minha mãe, faz um trabalho voluntário até hoje, minha mãe tem 93 anos, ela ainda vai uma vez por semana no hospital, faz um trabalho, com a escolinha lá dentro da Cruzeiro com os pacientes. E na época, o meu irmão falecido, quando o meu irmão morreu, minha mãe descobriu que ele fazia um trabalho lá voluntário, que a gente não sabia. Meu irmão faleceu com 32 anos. E quando minha mãe descobriu que ele fazia um trabalho voluntário lá, minha mãe quis conhecer. Aí foi lá conheceu a Marilena, conheceu o pessoal todo e pediu para trabalhar lá como voluntário. Mas tudo pensando no meu irmão, né? No filho dela e tudo. Por que que o seu irmão faleceu com 32 anos? O meu irmão foi uma coisa muito trágica na nossa família, meu irmão foi assassinado. Meu Deus. Foi uma coisa muito trágica, muito dolorosa para nós, né? Uma coisa que ninguém imagina o que é isso, né? Meu pai faleceu logo depois de desgosto. Meu pai realmente não suportou. Minha mãe foi muito mais forte que ele e conseguiu superar isso. Superar não, né? Conseguiu se sustentar, né? Mas meu pai não, meu pai eram só nós dois, né? Eu e ele mais novo, 4 anos mais novo que eu. Então foi um momento não, uma tragédia na nossa vida, né? A gente passou momentos muito difíceis, né? E, enfim, e a gente está aí com fé em Deus e tudo, mas assim, uma cicatriz muito grande, né? E a Pela sua perda mãe, dele. ela substituiu o filho pela Cruzerte, mais ou menos Mais ou isso. menos isso, mais ou menos E ele isso. fazia o que na Cruzerte? Meu irmão era músico, e meu irmão ia lá tocar para os pacientes. Ele ia lá tocar o violão com os amigos dele, se vestia de palhaço, fazia tudo que o Paulo faz lá. O meu irmão fazia mais ou menos isso. E a minha mãe não sabia, a gente não sabia. Quando ela soube, ela foi lá, como eu disse, e pediu para trabalhar, porque era uma forma dela ficar próximo dele, né? Perfeito. Ela foi procurar as coisas dele, que ele fazia e tal. Então foi por isso que aí minha mãe trabalhando lá, depois de uns anos, minha mãe me ligou um dia, eu estava na Volkswagen, minha mãe falou: filho, nós temos aqui uma ambulância, uma Kombi, que é uma ambulância na época, ela está muito estragada, então você não consegue ajudar e arrumar né, fazer uma reforma no carro. Eu pensei comigo, um mau mico, né, pelo amor de Deus, né? E eu nunca tinha visitado a Cruz Verde. Aí me deu um estalo, eu falei: mãe, eu vou aí, eu quero conhecer o trabalho que você está fazendo, e eu quero conhecer as pessoas aí. Foi quando eu fui, conheci a dona Maria Girô, que era a presidente na época, e a Marilena. E eu, assim, uma coisa que me atraiu na hora pelo trabalho da minha mãe e pelo trabalho que eles fazem lá, que eles faziam naquela época, eu achei aquilo uma coisa muito bacana. Eu falei, eu vou ajudar. Eu decidi, eu falei, eu vou ajudar. Primeiro eu ajudei com a reforma da Kombi, e aí comecei a ajudar de alguma maneira distante, porque eu não tinha muito tempo naquela época. Também não tem hoje, mas assim, arrumava uma maneira de ajudar, né? Fazia eventos, enfim. Eu e o Beto Sade, a gente começou lá muitos anos atrás fazendo eventos pequenos e acabamos evoluindo nisso tudo. E quando foi em 2010, que nesse momento eu tinha um cargo de vice-presidente da Volkswagen, a dona Maria Girô me chamou na casa dela e falou: Flávio, ela já ia se aposentar, ela já estava com 78 anos, e ela disse para mim: eu vou parar, porque eu preciso parar, ela já era uma senhora viúva e tudo, eu vou mudar para o interior e eu só entrego para você. Eu falei: dona Maria, não tenho a mínima condição. A minha agenda hoje não tem como fazer isso. E era uma mulher muito sábia, ela falou assim para mim: olha, você não precisa me responder hoje, pensa, o tempo você vai arrumar. Eu sei o quanto você gosta do hospital, quanto você se dedica mesmo à distância, mas eu só vou entregar para você, mesmo que demorar um pouco, mas é para você que eu vou entregar. E eu saí de lá com um peso assim tremendo, porque eu não me imaginava. Cheguei em casa, falei com a minha mulher, falei assim: olha,
a situação é essa. Ela falou, nossa senhora, você, é muito difícil para você. E aí eu peguei, comecei a ligar para alguns amigos, né? Liguei para o Beto, liguei para outros amigos e falei assim, olha gente, eles já me ajudavam de alguma maneira indiretamente. Falei, eu recebi esse convite, se vocês me ajudarem a gente formar um conselho, uma diretoria, eu assumo, porque eu também não posso deixar aquilo sem ninguém, Claro. né? E era uma responsabilidade, porque eu sabia que um dia ela ia sair. Então ela me passou, como eu gostava, já tinha um carinho muito grande pelo hospital, pela instituição, e aí eu resolvi assumir em 2010 e estou lá desde então como presidente voluntário, né? Um trabalho que eu faço com muito prazer de fazer. A Cruz Verde ela tem apoio de órgãos governamentais ou não? Tem. Nós somos conveniados do SUS, né? O SUS cobre, Flávio, aproximadamente 65% dos nossos custos. Os outros 35% a gente corre atrás. A gente tem muitas pessoas que nos ajudam, né? Como você, como o próprio Paulo, enfim, muita gente que nos ajuda com doações, com eventos, com patrocínios, né? Então a gente consegue ter um equilíbrio das contas, mas com muito trabalho, com muita dificuldade e com muito trabalho, porque não é fácil, né? O SUS, por exemplo, a gente teve um momento do hospital, Flávio, que eu dormia à noite, porque a gente estava numa situação financeira horrorosa, né? Os bancos não ajudam as instituições filantrópicas, né? Não? Não ajudam, porque se eles ajudarem um, vão ter que ajudar muitos. Então, eles têm por princípio, eu não concordo com isso, mas eles têm por princípio não fazer isso. Eles ajudam de outras maneiras, né? Mas não diretamente com empréstimo subsidiado, isso não, né? Mas de outras maneiras acaba ajudando, e a gente tem muitos banqueiros hoje que nos ajudam, assim, pessoas, né? na pessoa física. E aí nós tivemos um momento muito difícil, onde nós fomos até o ministro da Saúde na época, pedir ajuda para ele, porque eles não reajustavam a tabela do SUS há mais de 10 anos. Então a gente estava com uma defasagem enorme e com um buraco nas finanças, porque os custos lá são custos grandes. E sempre do jeito que nós cuidamos, foi uma maneira de... cuidamos com muito primor, com muita qualidade daquilo que a gente faz lá. E isso custa, né? Então, a gente nunca quis fazer a coisa de qualquer jeito. Então, isso custa dinheiro. E teve um momento que a gente se reuniu e falou assim, olha, nós vamos ter que tomar uma atitude aqui de transferir pacientes e dar um jeito. E foi quando... Eu tenho que citar o nome dessa pessoa, porque a gente é apolítico, apartidário, a gente não lida com isso, mas tem pessoas que passaram pela história do hospital que a gente tem que agradecer, né? O primeiro deles foi a pessoa que ajudou a construir o hospital, que foi o Antônio Hermílio de Moraes, que foi uma pessoa que ajudou até antes de morrer. E nesse momento de sufoco, só para antes de falar de outras pessoas, foi o ministro Ricardo Baus. Quando nós fomos a Brasília falar com ele, a princípio ele não deu muita atenção. Ele falou, olha, igual a vocês, tem um monte de gente aqui batendo na porta, não tem como assim. Mas no final da reunião ele falou assim, eu vou a São Paulo. Isso foi em dezembro de 2017. Ele falou, vou a São Paulo, porque ele é de São Paulo. Ele falou, vou a São Paulo em janeiro, eu vou visitar vocês. E ele veio. Ele veio visitar, e você sabe, você conhece o hospital, quem vai... Não tem jeito. Pessoa que não se comover ali não tem coração, não existe. E ele viu a dificuldade, e ele viu o propósito, o que a gente fazia ali. E aí quando ele visitou o hospital, ele desceu, ele falou, vou ajudar vocês. E ele realmente ajudou. Ele liberou uma emenda que nos ajudou muito, né, no custo mensal da instituição. Então tem que mencionar o Ricardo Baus, que ele foi uma pessoa muito importante. E muitas outras pessoas que passaram e continuam passando pelo hospital, como o Olavo Setúbal, que é uma pessoa maravilhosa que
de vez em quando ainda vai lá, né? Nos visitar e nos ajuda bastante. Tem pessoas que não querem nem que a gente mencione que ajuda, mas enfim. Então a gente luta muito com esse tipo de atividade, né? A gente faz o show, a gente faz a pizza, né? A pizza solidária que você muito bem comanda, né? E que a gente tem o apoio de tanta gente, do seu Oswaldo, do Juninho, da família deles toda, do Paulo e de todo mundo que se envolve. E esse tipo de coisa que nos dá força e nos motiva a continuar fazendo, né? Porque sozinho ninguém faz nada. E, infelizmente, o governo não tem como cuidar de tudo.